Boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Portugal em Fúria e hoje quero falar sobre estas catástrofes climáticas que nós temos assistido nestes últimos dias, coisas muito estranhas que estão a acontecer aqui na Europa e no mundo em geral, porque as coisas estão completamente descontroladas a nível do clima. E o que eu começo a achar aqui algo muito estranho em relação a isto. Eu tenho duas versões em relação àquilo que está a acontecer. Atualmente temos assistido aqui na Europa uma enorme corrente de chuvas fortes que tem acontecido especificamente na Alemanha, na Áustria, países do centro europeu que estão a ser inundados por fortes chuvadas. Catástrofes autênticas que nós estamos a assistir. No Canadá, o calor é extremo, com temperaturas a chegar próximo dos 50 graus. Recebemos agora uma notícia que no Brasil, parte do Brasil vai ser atingida por uma onda de frio até menos 25 graus negativos. Está previsto para esta semana isso acontecer. Temos também relatos da China de chuvas intensas e, como te disse, eu acho isto muito estranho, mas por um lado eu tenho aqui dois pontos de vista para poder justificar aquilo que está a acontecer. Porque isto que está a acontecer, isto não é mera coincidência, que estas catástrofes estão a acontecer com regularidade e, muito sinceramente, já desde 2016 que eu venho alertando, falando com amigos, com colegas, com outras pessoas, sobre a manipulação do clima que o homem está a fazer através das ondas HAARP. Para quem não conhece, é um sistema que foi criado pelos Estados Unidos para manipulação do clima, embora oficialmente eles não digam isso, mas já há muitos relatos que essas ondas HAARP efetivamente conseguem manipular o clima. E onde é que elas estão localizadas? Estão localizadas nos Estados Unidos, mais propriamente no Alasca, existe na Rússia e na China, e também, salvo erro, no Brasil. Outro ponto de vista em relação a isto, e isto são coisas que eu vou já mostrar aqui mais à frente e provar porque é que estas minhas teorias, porque é que eu digo que estas minhas teorias fazem sentido, e eu vou-te provar aqui mais para a frente em relação a estes pontos. O meu outro ponto de vista tem a ver mais com a parte espiritual e, nomeadamente, com a inversão do campo magnético que está a acontecer desde 2018. O planeta Terra está neste momento a sofrer uma inversão do campo magnético. E para vocês terem uma ideia, isto é científico, não sou eu que estou a dizer. A última vez que isto aconteceu foi no tempo de Noé. Para quem é cristão, para quem conhece as Escrituras e conhece a Bíblia, no tempo de Noé houve uma inversão do campo magnético da Terra que dizimou praticamente toda a humanidade e todas as construções humanas. Digo praticamente porque a família de Noé foi poupada, assim como os animais. E como te disse, para além disto estar descrito na Bíblia, isto é científico porque cientistas já provaram que isso aconteceu mesmo. Para quem é cristão e acredita nas Escrituras, certamente isto não será grande novidade, porque tudo isto está descrito no livro do Apocalipse. O fim dos tempos, os últimos anos que a humanidade irá habitar neste planeta Terra, está tudo a acontecer passo a passo conforme foi descrito por Jesus, aos seus discípulos e profetas. Mas deixamos agora a parte religiosa de lado e vamos passar porque é que eu acredito que isto está a ser criado pelo homem e totalmente manipulado para fazer avançar a agenda globalista do clima. A primeira notícia que eu te quero mostrar é esta que saiu no site Tecmundo. A Terra está acelerando a inversão dos seus polos magnéticos, para vocês verem que isto não é uma invenção minha. Isto no fundo está a acontecer desde 2018 e como te disse, isto aconteceu a última vez no tempo de Noé, que dizimou completamente toda a humanidade. E em relação a isso eu pergunto-vos uma coisa. Se nós temos a civilização maia, nós temos a civilização azteca, nós temos os egípcios, nós temos várias civilizações que nós temos
a certeza que habitaram este planeta e foram dizimados completamente pela própria natureza. Porque é que hoje o ser humano acha-se que vai estar aqui para sempre e que isto não poderá voltar a acontecer? É uma pergunta realmente pertinente que, para quem é realmente cristão, sabe que isto é algo que nós já estávamos à espera há muito tempo, porque é inevitável o que vai acontecer. Agora, em relação à minha teoria de que isto pode ser algo propositado para avançar a agenda do clima, eu vou-te mostrar aqui algumas notícias e o que é que está a acontecer em relação a estas mudanças climáticas que nós estamos a assistir. Vemos aqui o aquecimento global, o projeto Bill Gates para encobrir o Sol. Obviamente que este demónio satânico, que eu não tenho a menor dúvida que este senhor vai para o inferno, sem a menor dúvida, porque ele está a fazer grandes atrocidades contra a humanidade. Isto é um projeto Scopex. Dizem aqui que foi criado em 2016. Curiosamente, foi precisamente a partir do ano de 2016 que eu comecei a ver estas coisas já acontecerem com mais frequência, não só em Portugal. Eu acompanhava vários grupos de outros países. Isto, no fundo, aconteceu em todo o mundo. Esta experiência que não é bem uma experiência, porque isto, no fundo, isto já... Onde é que está? Manipular o clima já não é ficção, mas a realidade pede muita prudência. Eu vou-vos mostrar porque é que eu vos digo que isto é algo que já aconteceu há muitos anos e que isto não é de agora. Isto vem desde a Guerra do Vietnã e este jornalista fala precisamente sobre isto. O controle do clima é uma ambição que as grandes potências perseguem em várias frentes. Na Guerra do Vietnã, em 55-75, os Estados Unidos da América agravaram as chuvas das monções do lado inimigo através de técnicas de inseminação de nuvens. Para vocês verem, isto é um projeto que já vem de há muitos anos, que isto não é de agora. E temos aqui mais notícias sobre a manipulação do clima. Isto vocês podem pesquisar, isto não falta artigos em relação a isto. Isto não é invenção, isto existe mesmo. A própria China lança projeto para manipular maciçamente o clima. Esta notícia é mais recente e reparem, isto que está a acontecer mediante estas notícias todas, aquilo que eu tenho assistido nos céus, especificamente de Portugal, aqui na Zona Norte, leva-me a crer que isto possa ser efetivamente propositado para avançar a agenda. E é curioso, e eu agora vou-vos falar sobre uma coisa curiosa. Eu vou-vos mostrar mais à frente um vídeo do que é a pulverização destes rastros químicos que pulverizam na atmosfera para manipular o clima, e vou-vos mostrar um vídeo de como é que isto funciona. Mas é curioso aqui uma coisa. Antes de surgir esta doença da moda, eu assisti aqui no meu país, aqui na região norte, a uma pulverização constante, diária, a toda a hora, de rastros químicos no céu. Curiosamente, passado uns meses, surgiu esta coisa que a gente agora não pode falar. E outra coisa que eu reparei agora há pouco tempo foi... antes do governo apresentar estas medidas mais restritivas aqui no norte, antes de avançar com estas medidas, 2 semanas antes, eu assisti a uma pulverização massiva aqui na Zona Norte, diária, a toda a hora, com rastros químicos espalhados por todo o céu. Curiosamente, passado 2-3 dias de eles fazerem isso, o céu ficou completamente coberto de nuvens artificiais, o sol desapareceu, um frio, eu não diria extremo, mas um frio muito desagradável. Estamos a falar em julho, ok? Isto aconteceu no início de julho, antes do governo anunciar estas medidas restritivas aqui na Zona Norte. Curiosamente, o governo anuncia as suas medidas e eu deixo de ver os rastros químicos no céu. Eu não sei, se calhar os aviões já não circulam mais, ou
muito provavelmente também estão com medidas e não podem, com medidas restritivas e não podem circular, não sei. O que é certo é que os rastros químicos desapareceram e algo que eu vos queria chamar a atenção para vocês terem atenção a isso. Quando vocês virem os aviões a deixar aqueles rastrozinhos, o clima a mudar, comecem a fazer a ponte com as notícias que vão saindo e a agenda que vai avançando, porque às vezes as coisas estão interligadas umas com as outras. Eu não estou aqui a afirmar nada, não tenho provas de nada, mas o que é certo é muito estranho estas situações que eu te estou a falar. E agora vou-te mostrar uns vídeos para tu veres como é que é feita esta manipulação do clima e como é que isto acontece. Ora bem, agora temos aqui este vídeo que não é de minha autoria, mas quero já dar os meus parabéns ao autor, porque realmente tem uma câmara fenomenal, com um zoom incrível, e reparem como é que os aviões depositam estes rastros químicos que... Isto não é o que eles dizem, isto não é contrails, é chemtrails, são rastros químicos deixados propositadamente na atmosfera, que há relatos de que isto são partículas de alumínio com partículas de bário e entre outras coisas, que é altamente prejudicial para a saúde, que baixa muito o sistema imunitário e estas coisas acabam por entrar na nossa atmosfera e para dentro dos nossos pulmões. É tudo isto muito estranho, toda uma coincidência muito grande com o que está a acontecer agora. Eu não posso fazer essa junção porque senão o vídeo é bloqueado, mas vocês estão a perceber o que é que eu estou a dizer. E reparem que isto não é apenas a condensação gerada pelos motores dos aviões do quente com o frio. Isto efetivamente existe, é provado que existe, toda a gente sabe, mas esses rastros desaparecem em segundos e minutos, não como acontece atualmente, que ficam horas e até dias espalhados no céu, que é o que nós vemos atualmente. Eu sou de uma geração de 1980 e eu recordo-me, até à adolescência, que eu brincava muito na rua e às vezes punha-me a olhar para os aviões e não se via nada disto que há atualmente nos céus. Absolutamente nada. Eu não sei se calhar os aviões agora funcionam de forma diferente, mas o que é certo é que antigamente não se via estes rastros químicos no céu, por isso não adianta virem aqui os teóricos das condensações, falarem que isto é apenas uma reação normal. Os engenheiros da aeronáutica, como eu costumo dizer que isto é uma reação normal porque não é. Isto não é normal que está a acontecer. Ou seja, e o que acontece é precisamente isto. Eles depositam estes rastros químicos no céu. Reparem que muitos dos aviões que vocês estão a ver aqui nestes vídeos dá a impressão que os rastros nem sequer saem das turbinas dos aviões, sai diretamente da cauda, o que é muito estranho. Uma coisa também muito estranha que eu já tive a oportunidade de ver foi com a aplicação Flight Radar. É uma aplicação que te dá em tempo real todos os aviões que circulam no mundo, tem que estar mencionado nessa aplicação. É uma aplicação que eu vos recomendo vocês fazerem o download e há uma coisa muito curiosa que vocês vão perceber se estiverem atentos. Quando vocês virem um avião a despejar estes rastros no céu, abram essa aplicação e verifiquem se o avião é um avião comercial e se aparece nesse mapa. Muitas das vezes eu dei-me ao trabalho de fazer isso e ou era aviões militares ou então os aviões não apareciam simplesmente no radar. Algo muito estranho porque os aviões para circular têm que estar nessa plataforma, a não ser que sejam aviões descaracterizados, aviões militares e outras coisas secretas que nós conhecemos por aí. Mas no geral o que eu te quero dizer é que estejam atentos, verifiquem através dessa aplicação se encontram estes aviões nessa aplicação. E agora vou deixar aqui um vídeo, um time-lapse de 24 horas de como é que são formadas as nuvens artificiais e de como é que isto acontece com a pulverização de rastros químicos. Estamos a ver ali vários rastros a serem depositados
E o que nós vamos assistir é a formação de nuvens artificiais, porque isto não são nuvens. Isto acaba depois com a chuva, porque isto vai fazer chuva. Quando chove, estas partículas são depositadas na nossa atmosfera e muitas vezes inaladas por nós. O que é muito estranho isto acontecer e simultaneamente em todo o mundo, porque está relatos em todo o mundo de que foi feito isto. Curioso, como eu te disse também, antes da doença da moda, nós víamos isto constantemente, regularmente, e de um momento para o outro deixámos de ver isto acontecer nos nossos céus. Só acontece em determinadas zonas, como eu te falei, aquelas 2 semanas de julho e depois as medidas que foram aplicadas. É realmente muito curioso e estranho isso que está a acontecer. Vemos ali mais uns aviõezinhos a depositar aqueles rastros e reparem como o Sol fica encoberto. O que é que acontece com o nosso sistema imunitário quando o Sol é coberto? Não há produção de vitamina D, logo ficamos com as nossas defesas mais enfraquecidas. É tudo muito estranho, mas tirem as vossas conclusões. Este foi o meu ponto de vista em relação a estas chamadas mudanças climáticas que estão a acontecer. Eu não sei o que é que tu achas em relação a isto, mas o que é certo é que é muito estranho tudo isto que está a acontecer. São as minhas 2 versões de ver estas coisas a acontecerem no mundo. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixem o like, comentem em baixo o que é que vocês acham em relação a isto e encontramos nos próximos vídeos. Fiquem bem e fiquem com Deus.